Ser fluminense é entender esporte como um bom gosto. É ser leal sem ser boboca e ser limpo sem ser ingênuo. Ser fluminense é aplicar o senso estético à vida e misturar as cores de modo certo. Dosar a largura do grená, a profundidade do verde com as planuras do branco. Ser fluminense é saber pensar ao lado de sentir e emocionar-se com dignidade e discrição. É reconhecer a qualidade alheia, aprimorando-se até suplantá-la. Ser fluminense não é ser melhor, mas ser certo. Não é vencer a qualquer preço, mas vencer-se primeiro para ser vitorioso depois. E jamais perder a esperança até o minuto final. Ser fluminense é gostar de talento, honradez, equilíbrio, limpeza, poesia, trabalho, paz, construção, justiça, criatividade, coragem serena e serenidade decidida. Ser fluminense é unir caráter com decisão, sentimento com ação, razão com justiça, vontade com sonho, percepção com fé, agudeza com profundidade, alegria com ser, fazer com construir, esperar com obter. É ter os olhos limpos, sem despeito e claro como a esperança. Ser fluminense, enfim, é descobrir o melhor de cada um para reparti-lo com os demais e saber a cada dia amanhecer melhor, feliz pelo milagre da vida como prodígio de compreensão e trabalho para construir o mundo de todos e de cada um, mundo no qual tremulará a bandeira tricolor. O Fluminense nasceu com a vocação para a eternidade. Tudo pode passar, só o tricolor não passará jamais. Foi assim que uma vez disse Nelson Rodrigues, e é assim que eu abro este vídeo na manhã desta sexta-feira aqui no canal do Lessa, num dia especial para todos os tricolores do Brasil e do mundo, o aniversário de 121 anos do Fluminense Futebol Clube. Bendito seja Oscar Cox, que um dia teve essa brilhante ideia e que o Fluminense siga, né, um caminho, siga o seu caminho de glória, o seu caminho de títulos, que assim seja, que os próximos anos, que este ano ainda, por que não? Por que não pensar na glória eterna ainda este ano? Por que não pensar em dias felizes para agora, não para daqui a 5, 10 anos? Que o Fluminense seja, continue marcando na vida de cada um de nós. Eu aqui desse lado que estou hoje tendo já há alguns anos tendo a honra e o prazer e a responsabilidade, o desafio gigantesco que é fazer a cobertura diária de um clube desse tamanho. A minha gratidão é gigante, porque muita gente disse, como é que você começou a cobrir Fluminense? Às vezes nem eu sei direito, né? Eu costumo dizer que num belo dia eu acordei e estava lá em Laranjeiras fazendo a minha primeira cobertura como setorista do Fluminense. Não fui, acho que eu fui escolhido de fato, porque não fui eu que escolhi, eu não pensei, não, agora eu vou ser repórter, eu vou ser setorista do Fluminense. Não, a minha meta de vida é ter o canal do Lessa. As coisas sempre foram acontecendo e a minha vida foi se misturando cada vez mais a história do Fluminense e esse convívio diário muito especial com vocês aqui. E tudo isso só é possível graças à existência do Fluminense, desse clube gigantesco, dessa torcida imensa e que, enfim, todos nós possamos gozar de muita felicidade nos próximos anos, nos próximos meses, que o Fluminense siga, né, nessa trajetória de reconstrução e de retomada das grandes conquistas, que é, no fundo, o clube vive de títulos da sua torcida e da sua história. E isso o Fluminense tem de sobra. Então, feliz aniversário para todos os tricolores do Brasil e do mundo. Que seja um dia muito especial. E neste final de semana vai rolar a FluFest. E um membro do canal do Lessa já foi premiado com 2 ingressos para a FluFest desse final de semana. Eu ainda tenho mais 2 pares de ingressos para sortear para vocês aqui, só para quem, evidentemente, é inscrito no canal do Lessa. Então, deixe aqui no comentário, Lessa, quero participar do sorteio aí, deixa aqui no comentário e eu vou fazer esse sorteio para vocês. Eu não estou no Rio, vou voltar para o Rio amanhã, então tem que ver como que
eu vou fazer para entregar esses ingressos, vou dar um jeito, tá? Mas, enfim, deixa aí você que é inscrito aqui do canal do Lessa, não comprou ingresso ainda e gostaria de ir a FluFest ou não tem grana, enfim, não importa, deixa aí no comentário que eu vou sortear, são 2 pares de ingressos, beleza? Fechou? Um membro aqui do canal do Lessa, que é o Rafael, já vai para a FluFest, né? Já vai curtir essa festa incrível, que eu tenho certeza que vai ser um final de semana bem legal, então deixa aí para você participar também. Bom, nesse vídeo aqui uma atualização sobre departamento médico. Na verdade, a gente tem basicamente o Alexander, porque o Diogo Barbosa está recuperado. Eu vou trazer mais informações hoje sim, falar sobre Alexander, falar sobre o Diogo Barbosa, o planejamento envolvendo o Marcelo. Vamos falar também do preparo físico do time e de um jogador que também está voando nos treinamentos, mas estou falando da parte física, que era uma preocupação que a gente tinha em relação a esse atleta. Só não esquece de deixar o like aí no vídeo, se inscrever aqui no canal do Lessa, muito importante. Não deixe de se inscrever, ative as notificações para você não ficar por fora de nada do que acontece no dia a dia aqui do canal e nos bastidores do Fluminense. Vamos lá, galerinha, o seguinte, eu já vim até comentando com vocês aqui que essa redução de jogos, essas semanas inteiras de trabalho, de recuperação e trabalho, né, os jogadores estão ganhando mais folga, por exemplo, essa semana tiveram folga segunda e terça, não tiveram descanso, agora estão desde quarta-feira trabalhando firme para o jogo contra o Curitiba na segunda-feira, depois vai ter mais uma semana inteira de trabalho, até o jogo contra o Santos, depois vai haver Libertadores, enfim, esse descanso está sendo fundamental para recuperar a equipe, né? Eu conversei com algumas pessoas, ouvi alguns relatos de que o time está recuperando a sua força, né? Os treinos estão sendo muito intensos. Quando eu falo força, eu estou falando de força física mesmo, porque isso, consequentemente, vai trazer um benefício técnico, isso vai fazer com que o Fluminense consiga render aquilo que a gente tanto espera. Não sei se vai retomar aquele futebol bonito, se vai ser... Isso aí não tem como saber. Mas o que já está dando para a gente perceber é que no jogo contra o Internacional, no jogo contra o Flamengo, o time correu muito mais. Correu muito. Principalmente contra o Inter. Então, isso vai fazer, esse é o caminho para o time recuperar o seu melhor momento, para recuperar o seu melhor nível. E o desempenho, num geral, nesses dias de treino, está dando para observar isso. A equipe está com muita força, muita vontade, o elenco está com força total, disposição, então isso vai ter um efeito muito positivo e eu acho que a gente vai observar isso nas próximas partidas. E aí, indo para o departamento médico, a gente tem o Diogo Barbosa que voltou ontem, e no vídeo de ontem está aqui no canal, quem não assistiu depois vale dar uma conferida lá, eu até falei que assim, não dava para cravar que o Diogo Barbosa iria para o jogo de segunda-feira. Mas agora eu já consigo cravar para vocês que o aproveitamento do Diogo, a estreia dele com a camisa do Fluminense, depende apenas do técnico Fernando Diniz. Ele está bem, treinando sem limitação, normal, recuperado da lesão do joelho, está bem, uma recuperação rápida como já era o previsto, como eu tinha passado aqui para vocês. Então, ao que tudo indica, o Diogo Barbosa poderá ser relacionado para o jogo contra o Coxa, só depende mesmo da comissão técnica. E creio que isso vai acontecer. Sobre o Marcelo, muita gente perguntando, pô, Lessa, o Marcelo não deveria ser poupado contra o Curitiba, dar prioridade para a Libertadores, para não forçar, para não ter risco de lesão. Galera, o que eu ouvi é o seguinte, o Fluminense está jogando uma vez por semana, agora, recentemente. Então não tem por que poupar, porque o Marcelo está bem. Ele sentiu aquele incômodo aquele dia, antes da partida, antes do Fla-Flu, mas foi mais uma coisa de momento. Ele está treinando muito bem, no nível dos demais. Aliás, desde que aconteceu aquela polêmica envolvendo, né, o nome dele, né, de regalias e tal, desde quando saiu, que gerou muita discussão e teve muita repercussão, desde então o Marcelo vem tendo um comportamento exemplar como os demais. Aliás, eu ouvi mais de uma pessoa relatando, falou, olha, aquilo teve um efeito positivo, porque o homem tá, assim, tá tendo um comportamento incrível, tá? Mudou completamente. Quando eu digo mudou completamente, assim, algumas coisinhas que estavam gerando aqueles incômodos e tal, não existem mais, e o Marcelo está muito bem. Então, não há nenhuma estratégia visando poupá-lo, não. A não ser que ele, sei lá, sinta algum incômodo novamente, enfim, aí é outra situação. Mas ele está muito bem, e agora a expectativa que a gente tem é de que ele consiga ter uma sequência de jogos. Se tivesse um jogo em cima do outro como estava antes, aí é outra coisa. Mas agora, da forma como está, não há por que temer
colocar o Marcelo em campo. Lesão pode acontecer com qualquer jogador, é óbvio, né? Ele tem um risco maior? Pelo histórico recente, sim, mas fisiologicamente ele está bem, então não há por que não colocá-lo em campo. Isso pelo menos foi o que eu apurei. E galera, aquela moral que eu peço sempre a você, se você ainda não foi, não clicou nesse link da 1xBet que tá aqui no comentário fixado, se puder dar essa força, clica aí, é muito importante a continuidade dessa parceria, desse patrocinador aqui do canal, que vem acreditando no meu trabalho. A 1xBet é um dos maiores casas de palpites esportivos do mundo e tá aqui colocando fé no trabalho que a gente realiza no dia a dia do Fluminense. E já indico para vocês, tem Copa do Mundo rolando, Copa do Mundo Feminino rolando, o bicho tá pegando, vários jogos interessantes. Então, tem um cardápio farto lá também para você que está explorando esses jogos. Utilize o cupom 1xLessa, não esqueça, para você ter bônus aqui no canal. E já dá para, inclusive, fazer uma fezinha no jogo do Fluminense já na próxima segunda. Já tem as cotações lá, 2,24 nessa vitória do Fluminense no Couto Pereira. 2 é mais que o dobro. Então, ó, tá tetinha demais aqui essa cotação da 1xBet pro jogo do Flusão na próxima segunda. Conto com você, se puder dar essa moral. Se não tem seu cadastro, faz seu cadastro, é coisa rápida. Eu tenho certeza que vocês vão curtir demais a 1xBet e de quebra, obviamente, vocês me ajudam demais aqui no canal. Seguinte, bora falar de Johnny Gonzalez. Tinha muita gente preocupada, inclusive eu confesso, com a situação física do Johnny, né? Um jogador que chegou, estava um tempo parado, teve passagens muito ruins recentemente por outros clubes e muitos acreditam a situação física muito abaixo do esperado para que isso tenha acontecido, mas os relatos que eu tenho do Johnny no dia a dia, nos treinos, desde a semana passada, são os melhores possíveis. Eu não estou falando de técnica, tá? Eu não estou falando de desempenho técnico nos treinos. Eu tô falando de desempenho físico, né? Tá fininho, tá correndo demais, tá com muita força, muita disposição. Então isso é um bom sinal. Se vai render tecnicamente em campo, a gente vai ter que esperar ele ter uma oportunidade, coisa que ele não teve ainda. Mas, assim, ele tá muito bem, né? Não sei se já está no nível dos demais, ele precisa readquirir ritmo de jogo também. Isso é muito importante, mas ele está numa situação física assim bem interessante, está tendo um desempenho que está agradando bastante a comissão técnica, então é bem provável que já, quem sabe nesse jogo contra o Curitiba, com o desfalque do Cano, o Johnny Gonzalez já não venha a ter uma chance. De qualquer maneira, só isso por si só já é uma boa notícia. Tomara que ele tenha sucesso, já que ele voltou, né? Não é uma contratação que eu faria, não é uma contratação que eu acho que a maioria daqui faria, mas enfim, voltou, então eu torcer para que ele possa ajudar o Fluminense na sequência da temporada. E para fechar, vamos falar sobre Alexander, né, que eu sei que vocês estão ansiosos. Toda hora alguém pergunta o Alexander, e aí, quando ele volta. Enfim, a recuperação dele está evoluindo conforme o esperado. Aquela previsão que eu falei para vocês, que ele voltaria um pouquinho antes dos 3 meses, ela se mantém. É uma previsão, né? Não é uma ciência exata, mas também não dá para dizer, ó, a recuperação fenomenal, vai voltar em 2 meses também não. O Fluminense está trabalhando com a volta do Alexander para as quartas de final da Libertadores. E eu não vou garantir para vocês que ele vai estar em campo nas quartas de final se o Fluminense avançar, passar pelo Argentino Júnior. Tende a ser um Fla-Flu, porque o Flamengo vai pegar o Olímpia. Então o Alexander vai ser preparado para isso. Não dá para garantir quando vai começar a transição dele. Talvez, quem sabe, no início do mês. Se ele começar essa transição no início do mês, a gente pode esperar. As quartas de final vão acontecer no final do mês de agosto. Então a gente pode ter expectativas de que o Alexander esteja disponível. Tá? O Fluminense trabalha, ele está muito bem, está se esforçando muito, está evoluindo muito bem. E se realmente ele voltar ali no final de agosto, já vai ser uma antecipação em relação ao prazo inicial que o próprio clube deu, que foi de 3 meses lá atrás. Certo? Foi ali mais ou menos meados de junho, né, quando ele se machucou. Então ele voltaria um pouquinho antes. E aí é o que eu falo para vocês. Vai depender de como que vai ser a evolução dentro dessa transição para os treinos com bola e depois quando ele vai estar 100% recuperado para jogar. Uma coisa é, tá recuperado da lesão. Outra coisa é pronto para estar em campo. Só que ele é muito jovem, é um moleque que trabalha muito, que se esforça muito, muito focado. Então, por isso a gente tem expectativa de que ele possa se recuperar bem. É muito improvável que ele consiga voltar antes das quartas de final. Né?
Tudo é possível no futebol, mas assim, é bastante improvável. A gente pode trabalhar mais com esse prazo e torcer para que ele tenha uma evolução positiva e consiga se recuperar a tempo de uma possível quarta de final de Libertadores. Beleza? Fecharam? Deixe um comentário aí o que vocês acham. Não se esqueça de se inscrever no canal do Lessa e também o like não custa nada. Deixa o like aí, tamo junto. Abraço.